Ser um verdadeiro vencedor não é uma questão apenas de alcançar resultados, mas de ter postura diante da vida. É sobre a forma como você faz o que faz, o jeito como encara suas responsabilidades, mesmo quando ninguém está olhando. Há pessoas que querem vitória, mas agem de qualquer jeito, como se Deus não estivesse vendo. E o vencedor, aquele que entende o propósito da existência, sabe que a vitória começa na excelência com que se vive. Ele não faz as coisas de forma relaxada. Ele se dedica, dá o melhor, porque sabe que tudo que é feito com amor, dedicação e fé, volta multiplicado. Vencedor é aquele que entende que a forma importa, que o modo como você realiza algo revela o tipo de pessoa que você é. Se quer viver em níveis altos, haja como alguém que pertence a esses níveis. Não é o título que te faz vencedor. É o comportamento diário, a constância em fazer o certo mesmo quando não há aplausos. Fazer o melhor não é sobre buscar aplausos, reconhecimento ou aprovação das pessoas. É sobre entender para quem você está fazendo. Quando você age pensando em agradar a Deus, o seu padrão muda, o seu nível sobe, porque você entende que o olhar dele está sobre tudo. Então, quando trabalhar, sirva com excelência. Quando ajudar alguém, faça de coração. Quando falar, fale com verdade. Não é para o patrão, para o pastor, para o cônjuge, para os pais ou para os amigos. É para Deus. E quando você faz para Ele, não há decepção, porque Deus vê o esforço que ninguém enxerga. Ele recompensará aquilo que foi feito em silêncio, com sinceridade. O verdadeiro vencedor não depende do aplauso humano. Ele se move pelo olhar divino, sabendo que o que é feito para Deus jamais é em vão. Nem toda dor é castigo. Nem toda luta é consequência de erro. Às vezes Deus permite o sofrimento não para te punir, mas para te preparar. O vencedor entende que os desertos da vida não são lugares de abandono, mas de aprendizado. Há fases em que tudo parece desabar, e é justamente ali que Deus está moldando o caráter, fortalecendo a fé e ampliando a visão. A luta é o processo que antecede a vitória. Quem quer vencer precisa aprender a enxergar propósito na dor, e não apenas desespero, porque o que hoje te fere, amanhã pode te fortalecer. As perdas e os desafios que parecem injustos podem ser apenas o empurrão que te leva para o próximo nível. O vencedor não pergunta, por que isso está acontecendo comigo? E mais, para que isso está acontecendo comigo? É essa mentalidade que transforma sofrimento em crescimento e dor em destino. A diferença entre o obediente e o desobediente não está na ausência de problemas, mas na forma como enfrentam as tempestades. Jesus contou sobre 2 homens. Um construiu a casa sobre a rocha, o outro sobre a areia. Ambos enfrentaram ventos, chuvas e rios, as mesmas lutas, as mesmas pressões. A vida sopra para todos. Mas o que está firmado na obediência permanece de pé. O vencedor entende que servir a Deus não o torna imune às dificuldades, mas o torna inabalável diante delas. Quem é obediente não desaba quando o vento vem, porque está alicerçado na fé e na palavra. Obedecer não é garantia de vida fácil, é garantia de firmeza. E é justamente nas tempestades que se revela onde cada um construiu sua casa. Enquanto o desobediente desmorona, o obediente permanece, porque sua base está em algo que não se abala, Deus. Quando Jesus disse aos discípulos, passemos para outra banda, ele não estava apenas dando uma direção física, mas uma promessa espiritual. E depois de falar isso, ele foi dormir. Porque quem confia na própria palavra não precisa se preocupar com a travessia. O vencedor entende isso. Se Deus disse que você vai chegar, então você vai chegar. Ainda que o mar se agite, ainda que o barco balance, ainda que o vento seja contrário. O segredo não está em evitar a tempestade, mas em manter a fé durante ela. Enquanto os discípulos se desesperavam, Jesus descansava, porque quem tem promessa tem destino certo. O vencedor aprende a descansar no meio do caos, não porque tudo está calmo, mas porque sabe quem está no controle. A fé que vence é aquela que acredita que, mesmo com o mar revolto, o barco não afunda quando Jesus está dentro. Jesus nunca prometeu ausência de aflições, mas garantiu presença em meio a elas. Ele disse,
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E também afirmou: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. O vencedor entende essa diferença. A aflição é pontual, mas a vida é abundante. O problema é que muita gente vive o contrário. Faz do sofrimento um estilo de vida e da alegria um momento raro. O vencedor escolhe inverter isso. Ele vive plenamente, celebra o que tem, aprende com as lutas e não permite que a dor defina sua história. A vida abundante é uma decisão de foco. É quando você entende que a graça de Deus é maior do que qualquer adversidade. Então, em vez de viver uma vida de lamento contínuo, o vencedor transforma a aflição em degrau e escolhe viver em plenitude. Porque quem tem Cristo não sobrevive, vive. Davi é o retrato vivo do improvável que venceu. O menor entre 8 irmãos, esquecido até pelo próprio pai, mas lembrado por Deus. Enquanto os outros estavam em evidência, ele estava no campo, cuidando de ovelhas. Ninguém apostava nele, mas o céu já o havia escolhido. E é assim que Deus faz. Ele pega quem o mundo ignora e coloca em lugares de honra. O vencedor entende que ser anônimo não é ser esquecido. O tempo do campo é o tempo da preparação, não do abandono. Foi lá, longe dos holofotes, que Davi aprendeu a ouvir a voz de Deus, a ser fiel nas pequenas coisas, a desenvolver coragem e caráter. O vencedor não reclama do anonimato, porque sabe que é ali que Deus trabalha nos bastidores. O trono de Davi começou no pasto, e toda grande vitória nasce em um lugar pequeno. Quem é fiel no pouco, Deus levanta para o muito. Crescer um degrau de cada vez é a marca dos que realmente vencem. Davi não começou enfrentando gigantes. Ele começou cuidando de ovelhas, depois enfrentou o urso, o leão, até chegar a Golias. O vencedor entende que a vida é feita de processos, e quem tenta pular etapas acaba caindo mais rápido. Quem nasce grande é monstro, e quem cresce depressa demais sem estrutura, desaba. Deus trabalha por etapas, porque cada fase da vida te prepara para a próxima. Antes de lidar com grandes desafios, é preciso aprender a vencer os pequenos. Cada luta vencida fortalece a fé, amadurece o caráter e amplia a visão. O vencedor não tem pressa, ele sabe esperar o tempo certo, porque entende que sucesso sem preparo é destruição. Então aprenda a subir pela escada, um degrau de cada vez. A vitória verdadeira não é a que vem rápido, é a que permanece. As maiores vitórias de um vencedor nascem no anonimato. Foi no silêncio do campo, longe dos olhos de todos, que Davi travou suas batalhas mais importantes. Enfrentou o urso, o leão, e aprendeu a depender de Deus. Ninguém viu, ninguém aplaudiu, mas o céu registrou cada detalhe. O vencedor é aquele que é fiel quando não tem plateia, quando ninguém está observando. Ele faz o certo mesmo no escuro, porque entende que o olhar de Deus é suficiente. A grandeza não nasce no palco, nasce no secreto. É no tempo escondido que Deus forma guerreiros, lapida o caráter e prepara corações para responsabilidades maiores. Quem aprende a vencer no oculto, Deus exalta em público. Por isso o vencedor não precisa se provar. Ele apenas continua servindo, sabendo que, no tempo certo, Deus o trará à luz. O vencedor sabe que, mesmo quando ninguém acredita nele, Deus acredita. O pai de Davi esqueceu dele. Seus irmãos o desprezavam, mas o Senhor o escolheu. Essa é a realidade de quem vence. A validação humana é passageira, mas a escolha divina é eterna. Não importa o quanto o mundo te rejeite, a opinião dos outros não define o seu destino. Deus já te chamou, já te colocou em lugares estratégicos, já te capacitou. O verdadeiro vencedor caminha confiante, mesmo que todos digam que não há chances, porque sabe que a aprovação de Deus é suficiente. Se o Criador acredita em você, não há obstáculo capaz de impedir que você alcance o propósito dele. Quem entende isso vive com coragem, firmeza e determinação, porque sabe que a fé em Deus é a base de toda vitória. O verdadeiro vencedor é completo, equilibrado e vence em todas as esferas da vida, física, emocional e espiritual. Não adianta ter força física se o coração está fraco, nem fé se a mente está desordenada. Davi foi pastor,
músico, guerreiro e servo de Deus. Ele se desenvolveu em cada área antes de alcançar grandes conquistas. O vencedor entende que a vitória é resultado de preparo integral. Cuidar do corpo, controlar as emoções e fortalecer o espírito. É essa harmonia que permite enfrentar desafios sem se quebrar, lidar com pressão sem perder o foco e avançar mesmo diante das dificuldades. Vencer não é apenas alcançar objetivos, é ser inteiro, disciplinado e fiel em todos os aspectos da vida. Quem vence assim, permanece firme e se torna exemplo para outros. O segredo do sucesso espiritual está em fazer o melhor para Deus, mesmo quando ninguém está olhando. Davi enfrentou o leão e o urso, não por glória pessoal, mas para proteger o que era do pai. E, acima de tudo, para honrar a responsabilidade que Deus lhe confiara. O verdadeiro vencedor entende que cada ação feita com excelência, fidelidade e dedicação, mesmo nas tarefas pequenas ou aparentemente insignificantes, prepara o caminho para grandes conquistas. Deus vê tudo, recompensa o esforço secreto e transforma a fidelidade em vitória. Por isso, vencer não é apenas alcançar o topo, é viver fazendo o melhor a cada dia, guiado pela consciência de que tudo feito para Deus nunca é em vão.